O Endrick não causou uma boa impressão nas primeiras partidas de pré-temporada do Real Madrid e já está sendo muito criticado por jornais europeus e por alguns torcedores. Para piorar, a bajulação dele com os jogadores do seu time tá fazendo o pessoal criar uma baita antipatia com ele, principalmente depois que, em uma entrevista, ele disse que o Bellingham jogou mais bola que o Neymar. E a pergunta que já está na boca do povo é: o Endrick é top ou flop? Endrick até o momento é muito barulho por nada. Um pôster de procurado pode ser pendurado no MetLife Stadium com o rosto de Endrick. Você sente grandes coisas nele, vê que ele pode prometer muito no futuro, mas nem sempre isso é suficiente para jogar no Real Madrid. Essa foi a crítica de um jornal espanhol depois do jogo contra o Barcelona. Parece que algumas pessoas já estão duvidando se ele tem o mínimo de futebol necessário para jogar no Real Madrid. Endrick chegou ao Real tem cerca de um mês e já está tentando se adaptar aos treinos do Carlo Ancelotti, mas não pense que a galera do Real tá dando moleza pra ele não. Olha só essa chegada do Rudiger em cima do moleque, para mostrar quem é que manda. Luego estás con jugadores que son los mejores del mundo, con lo cual jugar, si tú tienes talento con jugadores de ese calibre, te hace mejor futbolista. Vídeo tá bacana, vídeo tá legal, mas tu não pode esquecer de deixar seu like, né? E também de se inscrever no canal. Aliás, tem muito mais conteúdo sobre futebol nas minhas outras redes sociais. O Instagram é @gustavo.marques. Me segue por lá, manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O Real foi fazer 3 amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos e esses jogos deixaram claro que o camisa 16 precisa de um tempo para se adaptar, porque enquanto esteve em campo, teve muita dificuldade para jogar. Na primeira partida contra o Milan, ele ficou em campo só por 45 minutos e mal tocou na bola. Mostrou que estava muito ansioso para mostrar serviço e acabou se atrapalhando sozinho em alguns momentos. O Real perdeu por 1-0 e ele ficou em campo só no primeiro tempo, sem muito destaque na partida. Um dos poucos lances que ele apareceu foi aos 11 minutos, quando recebeu um passe do Brahim Dias, chutou e o goleiro defendeu. Mas logo depois do lance, ficou muito irritado e deu vários tapas na sua própria cabeça, reclamando da sua finalização e mostrando muita decepção com ele mesmo. O jogo seguinte foi o famoso El Clássico contra o Barcelona. Endrick teve mais tempo para mostrar seu talento, jogando 70 minutos antes de ser substituído no segundo tempo. Mas o problema foi que, novamente, ele mostrou pouco com a bola nos pés. Ficou nervoso e ansioso a maior parte do tempo, se desesperando em muitas jogadas simples. Um dos únicos lances memoráveis dele foi essa caneta que ele meteu no zagueiro do Barça. Pediu ali aproximação, pedindo movimentação, bola pro Endrick, já botou na frente, opa! O Íñigo Martínez não quis levar esse desaforo pra casa não, hein? Novamente, o Real Madrid perdeu o jogo, dessa vez por 2-0. E claro que os jornais catalães não iriam perder a chance de dar aquela cornetada no garoto. Se liga só em alguns dos comentários que eles fizeram depois da partida. O jornal AS comentou: Endrick teve outra titularidade e deu outra amostra do que ele falta para estar no tom do Real Madrid. O Mundo Deportivo escreveu: Endrick é, por enquanto, muito barulho por nada. Seria ilógico para um garoto de 18 anos recém-chegado do Brasil fazer a diferença como se nada estivesse acontecendo, mas certamente esperávamos algo a mais depois dos primeiros amistosos. Na primeira foi discreta, e na segunda, o primeiro clássico passou completamente despercebido. A terceira partida contra o Milan foi ainda pior, porque o garoto nem entrou em campo para sujar o uniforme, e para piorar para ele, essa foi a única partida que o Real venceu nesses 3 amistosos. Ele terminou a tour pelos Estados Unidos com 2 jogos, 0 gols, 0 assistências, nenhum drible certo, nenhuma finalização na direção do gol e nota no SofaScore de 6.7 nos 2 jogos que entrou. Dentro de campo, até os próprios companheiros do atacante notaram que ele estava nervoso e muito ansioso para mostrar serviço. O goleiro Courtois deu uma entrevista depois da partida contra o Barcelona e comparou o estilo de jogo do brasileiro com o do belga Eden Hazard, já que os dois não são jogadores altos, mas têm um físico bem forte, ou pelo menos tinham, no caso do Hazard. E depois disso, tem um pequeno alerta para o garoto. Acima de tudo, acho que ele tem que se acalmar um pouco. Não sei se ele está um pouco nervoso, mas ele vai melhorar cada vez mais. Segundo a imprensa espanhola, o goleiro falou isso pelo fato de o Endrick ter reclamado bastante nesses jogos, seja com a arbitragem ou com os outros jogadores do time rival. Além de, claro, dele ter se batido depois que chutou uma bola errada, mostrando estar sem psicológico nenhum. A internet também não perdoou a situação, e vários memes começaram a ser feitos chamando ele de fraude, e comparando seu futebol com o de outras jovens estrelas, como o Estevão e o Lamine Yamal. Mas esse aí não é o de Stefano da Silva? Ah é, a mãe dele não deixou. Acho que não entendo nada de futebol, não vejo esse talento todo que a mídia leva nesse garoto. Phil Foden, quando pega na bola você nota algo ali. Sané, até o próprio Estevão, sei lá, não consigo ver o que a mídia diz ser quem ele é. Pra piorar, ele vem dando algumas entrevistas polêmicas nas redes sociais, e a galera já tá ficando de saco cheia de algumas respostas forçadas que ele tem falado. Por exemplo, em um vídeo de perguntas e respostas com uma influencer, ele mencionou o Bobby Charlton como uma de suas referências na infância. E los ídolos de tu infancia? Cristiano, Bobby Charlton. O problema é que o Charlton se aposentou em 1975, muito antes de Endrick nascer. Mesmo com a justificativa de que conheceu inglês por meio de videogames, o comentário foi visto como forçado por muitos, já que o Charlton só foi aparecer no EFC 24, e o Endrick não era mais uma criança. Se liga só nesse comentário que um torcedor do Barça fez. Endrick contra o Barça.
a inspiração de Bob Charlton, as roupas do Pelé e a habilidade de Anthony. Até um ritual com água que ele fez antes de entrar em campo pegou mal com os torcedores, e as críticas começaram a ser feitas falando que ele estava novamente tentando forçar uma foto só para sair nos jornais. Os únicos que estavam defendendo o Endrick eram os torcedores brasileiros. Porém, ele novamente se queimou quando teve que escolher entre dois jogadores e se complicou pelas respostas que deu. Se liga só. Neymar ou Jude Bellingham? Bellingham. Jude Bellingham ou Ronaldinho? Ronaldinho. Ronaldinho ou Zinedine Zidane? Ronaldinho. Ronaldinho ou Iniesta? Ronaldinho. Ronaldinho ou Vini Junior? Estoy jugando con Vini. Vini. Vini Junior ou Rodrigo? Vini. Vini Junior ou Mbappé? Kylian. Vale. Kylian, Mbappé ou Leo Messi? Messi. Messi ou Cristiano Ronaldo? Cristiano. E Cristiano ou Endrick? Cristiano. ¿no? O garoto realmente escolheu Bellingham contra o Neymar e o Vinícius Júnior contra o Ronaldinho. Todo mundo ficou louco com isso, e os comentários chamando ele de sem personalidade vieram de vez. Até o Thiago Silva, histórico zagueiro da seleção brasileira, foi cornetar nas redes sociais depois desse comentário. Se liga no emoji zoando o Endrick que ele postou em cima desse vídeo. As comparações só cresceram depois disso, principalmente com Lamine Yamal. O espanhol é um grande fã do Neymar e até postou uma foto com a histórica camisa do Santos, onde o Ney fez história. Agora a pergunta que fica é, será que o Lamine Yamal é mais brasileiro que o Endrick? A antipatia do Brasil pelo Endrick já havia de algum tempo atrás, depois do jogo que eliminou a seleção da Copa América. Quando o garoto falou que os jogadores se esforçaram muito para defender a seleção brasileira na Copa América porque eles abriram mão das férias para estar lá. E tudo isso acontecendo tá aumentando o hate em cima dele. Porém, o jogador também teve seus momentos de destaque nesse curto tempo na Europa. Ele já balançou a rede nos treinos, recebeu elogios dos companheiros e alguns jornais de Madrid também falaram bem do garoto. Endrick é uma das sensações do Real Madrid Tour pelos Estados Unidos. O brasileiro ainda não teve sorte na cara do gol, mas pouco a pouco, o camisa 16 começa a mostrar os detalhes de sua qualidade no terreno de jogo. Ele parece ter perdido um pouco da simpatia de alguns torcedores do Real e da seleção, porém, é importante lembrar que Endrick ainda é um adolescente de 18 anos e é normal que ele faça algumas bobagens ou tente fazer média com a torcida. Isso é algo comum e deve ser levado em conta. Além disso, no quesito futebol também é óbvio que os primeiros jogos na Europa seriam mais de adaptação do que de fato de bola jogada. Um garoto saiu do Brasil, onde a intensidade é outra, e foi jogar no maior time do mundo. Seria difícil não ter esse tempo para se acostumar com a cidade, com o clima e com o novo idioma. Endrick não faz acompanhamento psicológico e chegou a declarar em uma entrevista que não via necessidade disso, mas com tantos problemas pessoais e profissionais, considerar essa ajuda pode ser importante. Muitos jogadores já enfrentaram dificuldades por não estarem bem mentalmente. É melhor que o Endrick continue focado em ser o Bob Charlton do que acabar sendo um Alexandre Pato.